amanhã para louvar seu nome. Mas eu tenho outro motivo por estar muito feliz. Vocês querem saber? A Igreja Adventista recebeu um documento oficial, lá à Conferência Geral, conclamando a guardar o domingo. Oficial. Vocês sabem o que significa isso? E aí aí nossa igreja respondeu: não guardaremos o domingo. Este documento que você e eu acabamos de conhecer, quem sabe você ainda não sabia da existência dele, ok? Mas para que você tenha convicção, se você não recebeu algum vídeo com algum pregador, alguma pregadora falando a respeito, dizendo que a Igreja Adventista recebeu oficialmente um documento, não. A Igreja Adventista não recebeu documento oficial nenhum. Esse documento ele foi publicado, ele foi publicizado por este Instituto Conservador de Pesquisas que promove propostas de políticas públicas, políticas sociais e políticas públicas. Porém, ele não se trata de criar, instituir e nem impor um decreto dominical. Trata-se de um documento com recomendações para a formulação de políticas públicas sem força de lei. Então, você vê a pregadora Maísa Ribeiro acostumada a mentir pelo o vídeo que ela ficou famosa. Você vê o vídeo que ela fala mal de Dan. Enquanto as escrituras sagradas falam bem de Dan nas bênçãos, ela interpreta falando mal. Acostumada a mentir. Só que desta vez ela foi mentir, pisou na bola. Aí a Ashley não gostou. Ela foi mentir dizendo que a Igreja Adventista tinha recebido um documento oficial e para que a igreja guardasse o domingo. E a igreja respondeu dizendo que nunca guardaremos o domingo. Então, a Igreja Adventista não gostou dessa mentira dela. E então você viu o pastor dos Estados Unidos desmentindo ela, dizendo que o documento, a igreja não recebeu documento nenhum, como você viu. E, por outro lado, o pastor mente também, dizendo que esse documento do domingo uniforme não é o decreto dominical. Então, os dois estão mentindo. A Maísa Ribeiro mentiu, dizendo que a Igreja Adventista tinha recebido o documento. E o pastor já mentindo, dizendo que esse documento não é o decreto dominical. Mas por que a Igreja Adventista não gostou da mentira da Maísa Ribeiro? Porque pela mentira da Maísa Ribeiro, como é que a igreja guardará o domingo? Então, atrapalha a igreja guardar o domingo, segundo a mentira da Maísa Ribeiro. Então, pela mentira do pastor dizendo que esse documento não é o decreto dominical, então, desta forma, a igreja dizendo que ainda não é o decreto dominical, é só passos para o decreto, não é ainda, é só um documento e não é o decreto dominical. Então, dessa forma, a igreja guardará o domingo. Guardará o domingo esperando no futuro o decreto dominical. É por isso que a Ashley não gostou da mentira da Maísa Ribeiro, dizendo que a igreja recebeu o documento. Ela disse, nunca guardaremos no domingo, porque assim ficaria como se for o decreto dominical. Ficaria como na realidade é o decreto dominical. E ela não quer que seja o decreto dominical, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas sim quer enganar as pessoas, dizendo que é só um passo para o decreto dominical. E então, agora, com a mentira do pastor, que não é um decreto dominical, é mais apropriado do que a mentira da Maísa Ribeiro, dizendo que a Igreja Adventista recebeu um documento. Irmãos,
Na verdade, o documento, ele saiu, mas o documento, ele é um documento que trata-se da mesma falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista vem promovendo, assentado na cadeira da ONU, assentado na Casa Branca com Donald Trump, também em Genebra, também no Congresso americano. Se trata do mesmo decreto do dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump fez o decreto internacional para todos os países promover a falsa liberdade religiosa. Esse decreto do Domingo Uniforme trata-se dessa mesma falsa liberdade religiosa de 2 de junho de 2020. Se trata do mesmo projeto 2025, que saiu no ano 2025 para ali do mês de janeiro ser posto em prática nos Estados Unidos. Também esse Domingo Uniforme é a mesma continuidade. Irmãos, então, é pela falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista, ela guardará o domingo. Depois vou colocar tanto o vídeo mais longo de Maísa Ribeiro, como também o vídeo mais longo desse pastor dos Estados Unidos. E você vai ver que promove a igreja a falsa liberdade religiosa, respeitando todas as religiões. E com esse respeito, não pode pregar, ou seja, não pode dar o alto clamor dizendo que o domingo é o sinal da besta, porque entra em conflito com aqueles que guardam o domingo. Tem que respeitar, viver uma união pacífica com todas as religiões. Não pregar que o domingo é o sinal da besta. Você vai ver também, eu vou colocar também, até também aqui no Brasil, a igreja promovendo a falsa liberdade religiosa em Altamira e em Santarém, mostrando aí uma parceria com o espiritismo, com o papado e com todas as religiões, respeitando todas as religiões. Então, Maísa Ribeiro pisou na bola, dizendo que a igreja adventista recebeu o documento. Isso foi mentira, ela não recebeu o documento. O documento que saiu no dia 8 de janeiro de 2026, do Domingo Uniforme, é para que Donald Trump execute, não precisa passar por lei, como o pastor já mente nessa ocasião já. Não precisa, ele mente dizendo que tem que passar por lei, não. É igual o projeto 2025, não passou pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Também esse documento do Domingo Uniforme também não passará pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, esse documento, ele já é um documento semelhante ao projeto 2025, que não precisou passar pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Também, esse documento Domingo Uniforme não precisará passar por legislação nenhuma. Já é o decreto, já é para que o presidente Donald Trump execute, e ele executará sem precisar de nenhuma legislação, como ele está atuando no seu governo. Então, aqueles que não creram, e não quer crer, que o decreto para promover a falsa liberdade religiosa, desde o dia 2 de junho de 2020, como Deus tem revelado para este ministério, que é o decreto dominical, como ele revelou, quando saiu o decreto do dia 2 de junho de 2020, para o mundo todo promover a falsa liberdade religiosa, Deus revelou para a sua serva, Deuselene Souza, dizendo, olha, isso aí é o próprio decreto dominical. É por essa falsa liberdade religiosa que o domingo vai ser posto em prática. É por essa falsa liberdade religiosa que será proibido comprar e vender.
É pela falsa liberdade religiosa que sairá o decreto de morte para matar num só dia todos os que não guardarem o domingo. Então Deus se revelou que desde o dia 2 de junho de 2020, a lei internacional, o decreto internacional de Donald Trump dos Estados Unidos para promover a falsa liberdade religiosa é o decreto. E que tudo que sai derivado do dia 2 de junho de 2020. E nós já vivemos o decreto dominical desde o dia 2 de junho de 2020. Então, aqueles que não vê o decreto dominical do dia 2 de junho de 2020, nunca vai ver decreto dominical. Pois o pastor aí dos Estados Unidos, essa mentira dele é a mentira em geral para todas as igrejas, que o decreto está mais um passo para vir. E assim eles guardarão o domingo, esperando o decreto dominical. Então, essa mentira do pastor dos Estados Unidos, que você vê aí no vídeo, é a aprazível para a igreja, promovendo a falsa liberdade religiosa, guardar o domingo. Enquanto a mentira da Maísa Ribeiro não está de acordo com a mentira da Igreja Adventista. Pois a Maísa Ribeiro desperta o povo para esse documento, na verdade, ser o decreto dominical, como é o decreto dominical desde o dia 2 de junho de 2020, a falsa liberdade religiosa. Mas ela mentiu, dizendo que a igreja tinha recebido esse documento, e isso não foi verdade. Isso, assim, quando eu vi esse vídeo pelo Facebook, e um irmão também compartilhou esse vídeo da Maísa Ribeiro pelo meu WhatsApp, eu vi que era mentira dela. Até falamos aqui para o nosso irmão de Angola, Júlio Cachuco, falei, ó, isso aí é mentira. Essa Maísa Ribeiro, ela é mentirosa. E agora, hoje, nesse exato hoje, eu pesquisando sobre os vídeos da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista vai postando, então achei esse vídeo desse pastor dos Estados Unidos, confirmando verdadeiramente que a Maísa Ribeiro tinha mentido, como eu tinha dito para os nossos irmãos aqui do Ministério Quarto Anjo. Então, a igreja não gostou da mentira da Maísa Ribeiro, porque já expliquei para vocês, com a mentira dela, então, a igreja, como é que ela vai guardar o domingo? Então, pela mentira do pastor dos Estados Unidos, está de conformidade com os restantes, como as pessoas estão crendo que o decreto ainda não saiu, e assim eles vão guardar o domingo esperando o decreto dominical. Vão ser selados na mão direita com o selo da besta, guardando o domingo, esperando o decreto dominical. Agora vê o vídeo mais longo da Maísa Ribeiro, e depois você vai ver o vídeo desse pastor dos Estados Unidos mais longo, e depois você vai ver o vídeo do Leandro Quadros, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é o departamento da igreja, não é somente do Leandro Quadros, não, o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa é da igreja, todos que ali faz parte da igreja, em toda a parte do mundo, promove essa falsa liberdade religiosa, só pelo fato de ser membro da Igreja Adventista, está junto com o Espiritismo, com o Papado e com todas as religiões. Está junto, só pelo fato de ser da Igreja Adventista. Então, saia dela e se une com esse ministério, que é a nova liderança da Igreja Adventista, fora dos templos adventistas. Veja os vídeos. E muito obrigado. Amém. Esta manhã, para louvar seu nome. Mas eu tenho outro motivo por estar muito feliz. Vocês querem saber? A Igreja Adventista recebeu um documento oficial, lá a Conferência Geral, conclamando a guardar o domingo. Oficial. Vocês sabem o que significa isso? E aí aí nossa igreja respondeu, não guardaremos o domingo. E eu estou muito feliz. O que isso quer dizer para vocês?
que isso quer dizer para vocês? Nossa redenção se aproxima. Glória ao nome do Senhor. Ficaremos mais apertados para o louvor do nome de Deus. Estou muito agradecida ao Senhor. Eu vou gravar um vídeo sobre esse documento. Eu louvo ao Senhor, nossa igreja é a igreja de Deus na terra. E esse não tão bonito que demos, né? Porque quando eles dão é nós que demos. Para nunca deixar de guardar os mandamentos do Senhor é uma bênção, né? Um poder grandioso na nossa vida. Eu louvo ao Senhor por isso e quero agradecer a Deus por fazer parte deste momento da história da Terra, por estar envolvida nisso, porque esta verdade da nossa igreja é uma bênção poderosa. O artigo da divisão norte-americana. Uma proposta apresentada por uma organização de defesa de interesses sediada em Washington, D.C., que busca reconhecer e impor legalmente um chamado dia de descanso uniforme, representa uma grave ameaça à liberdade religiosa nos Estados Unidos. O documento da Heritage Foundation, Salvando a América e Salvando a Família, defende que estados e municípios restringam atividades comerciais aos domingos com o objetivo declarado de promover engajamento espiritual e garantir um dia regular de descanso aos trabalhadores. A Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma, há mais de 60 anos, que toda pessoa foi criada à imagem de Deus e dotada de direito alienável de adotar segundo os ditames da própria consciência. De adorar segundo os ditames, né? Por essa razão, a igreja sempre se posicionou de forma inequívoca contra qualquer tipo de lei dominical. Aleluia! Tais leis, sejam locais, estaduais ou federais, são compreendidas como tentativas de coerção religiosa, ainda que apresentadas sobre justificativas seculares como saúde pública, bem-estar social ou fortalecimento da família. A proposta de um dia de descanso uniforme é incompatível com a herança histórica americana de proteção à liberdade religiosa para todos os cidadãos e etc, etc. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você saiba que nós não lutamos em vão. Lutamos por algo de verdade e que daqui uns dias o mundo todo reconhecerá. O Deus eterno é nossa justiça. Olá! Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos as boas-vindas a mais esta oportunidade de oração, estudo da Bíblia, e também a chance de podermos nos preparar e preparar outros para a volta de Jesus. Vamos orar. Pai querido, orando em nome de Jesus, agradecemos mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Estamos em fusos horários diferentes, um pouco mais que 7:30 da noite aqui na costa leste dos Estados Unidos, quase 10 horas da noite no Brasil, quase já meia-noite em Cabo Verde, enfim, em que horário estivermos, que estejamos na Tua presença. Oportunidade de Te adorar através do uso da tecnologia, enquanto ainda temos liberdade religiosa para fazê-lo. Pedimos a Tua iluminação para o nosso momento de estudo, entregando a nossa vida em Tuas mãos e permitindo que através da Bíblia possamos ter a revelação segura a respeito das situações em que estamos vivendo e de podermos nos preparar a cada dia e estarmos prontos para vê-lo voltar. Vamos louvar o Teu nome, vamos orar, vamos estudar a Tua palavra e pedimos que aceite a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então abrir aqui a nossa tela principal e assim podermos refletir no conteúdo desta noite. A liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Recentemente,
mais precisamente no dia 8 de janeiro deste ano, um relatório publicado por um conhecido instituto privado de pesquisas e também de formulação de políticas públicas aqui nos Estados Unidos. O nome deste instituto está aí, The Heritage Foundation. Eles então publicaram no dia 8 de janeiro um estudo, uma proposta de política pública chamada Saving America by Saving the Family, a Foundation for the Next 250 Years. Numa tradução livre, salvando a América ao fortalecer a família, uma base para os próximos 250 anos. Então, este documento que foi publicado, foi publicizado, não é? Ele foi disponibilizado para apreciação pública, ele reacendeu, nesses últimos dias, debates muito importantes no cenário público, especialmente para alguns pregadores da palavra, não é? Que se aproveitam de tudo que encontram para poder dar algum recado assim mais caloroso e que possa ser mais, deixar as pessoas um pouco mais sensibilizadas, para não dizer com medo, e usando então a referência deste relatório. Entre várias propostas verdadeiramente colocadas neste relatório, nós temos várias delas voltadas à valorização da família e do bem-estar social, e este documento, ele defende claramente a ideia de um dia uniforme de descanso, sugerindo que estados e municípios aqui dos Estados Unidos possam restringir determinadas atividades comerciais aos domingos, com o objetivo declarado de promover convivência familiar, descanso regular e engajamento espiritual. Então pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Usar o sininho aqui da família Primeiro Encontro. Preste bem atenção. Este documento sugere um dia uniforme de descanso, para que as famílias, os trabalhadores, possam se dedicar às suas famílias, possa haver convivência familiar, possa haver também engajamento espiritual. E esse dia, o domingo. Então, o domingo é sugerido aqui como um dia declarado para promover a convivência familiar, o descanso regular e o engajamento espiritual. Muito bem. É importante esclarecer logo no início desta mensagem o seguinte: vamos ser honestos e vamos ser responsáveis. Vamos tratar deste assunto e de qualquer assunto que tenha a ver com a profecia bíblica, respeitando todas as religiões. Eu tenho certeza que aqui nós temos amigos, queridos, irmãos em Cristo, que não são adventistas do sétimo dia. E o conteúdo da profecia não vem para que adventistas ofendam ninguém, e muito menos para que haja uma disputa espiritual em cima deste assunto. Estamos aqui para promover única e tão somente o estudo da Palavra de Deus. E este documento, tal qual ele foi apresentado, para que sejamos honestos e responsáveis, este relatório não cria, ele também não institui e ele nem impõe um decreto dominical. Então, claramente, preste atenção no que eu estou dizendo e está aí na sua tela. Este documento que você e eu acabamos de conhecer, quem sabe você ainda não sabia da existência dele, ok? Mas, para que você tenha convicção, se você não recebeu algum vídeo com algum pregador, alguma pregadora falando a respeito, dizendo que a Igreja Adventista recebeu oficialmente um documento, não. A Igreja Adventista não recebeu documento oficial nenhum. Esse documento ele foi publicado, ele foi publicizado por este Instituto Conservador de Pesquisas que
promove propostas de políticas públicas, políticas sociais e políticas públicas. Porém, ele não se trata de criar, instituir e nem impor um decreto dominical. Trata-se de um documento com recomendações para a formulação de políticas públicas sem força de lei. Para que qualquer recomendação desse relatório se torne obrigatória, seria necessário passar por processos legislativos formais, sobretudo em níveis estaduais ou municipais, além de enfrentar debates constitucionais e jurídicos. Então a coisa não acontece assim, num estalar de dedos. Há um processo, há um caminho. Você tem aí neste relatório, sim, a proposta, a sugestão de um dia único, uniforme para todas as pessoas, para que seja usado no engajamento espiritual, na convivência familiar e no descanso semanal. E o dia, o domingo. Muito bem. Ainda assim, o simples fato de ideias como essas voltarem ao debate público nos convida a refletir sobre um tema que atravessa toda a história cristã. E o tema, você sabe, é a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Muito bem, nesse aspecto, definimos então a liberdade religiosa como sendo exatamente uma liberdade fundamental, um direito básico de qualquer ser humano. Celebrado no dia 21 de janeiro, o Dia Internacional do Combate à Intolerância Religiosa, que chama atenção para a importância do respeito às diferenças, crenças e manifestações religiosas. A data tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os prejuízos causados pelo preconceito religioso e promover convivência pacífica entre pessoas de diferentes religiões ou mesmo sem religião. Liberdade de crença é um direito de todos e não um privilégio de alguns. Concorda comigo? Mas isso ainda é posto à prova no dia a dia. Em Altamira e Santarém, região oeste do Pará, histórias de fé e superação marcaram um encontro que reforçou o valor do respeito entre religiões. Acompanhe comigo agora na reportagem da Thaís Orlovic. Casos como o dele inspiram o encontro de liberdade religiosa em Altamira e Santarém. O evento reuniu fiéis de diferentes igrejas para falar sobre o direito à fé e ao respeito. Eu tenho liberdade, mas a minha liberdade tem o limite em que eu não posso prejudicar ao meu próximo. Então, com base nisso e outros conceitos, nós cremos muito na liberdade religiosa. Como igreja e também como instituição, nós também temos o direito de preservar a liberdade religiosa do próximo, independente se ele crê naquilo que nós cremos ou não. A Graciela Alberton é da Igreja Batista e participou do encontro em Santarém com seu marido Alisson. Na adolescência, porque eu era da Igreja Católica, quando eu passei para a Igreja Evangélica, as amigas, né, as pessoas mais próximas começaram a criticar, às vezes com sarcasmo, né, acabava não respeitando a minha decisão, né, por que mudar de religião, né? A liberdade religiosa